Olá, tudo em paz? Bom, na disciplina de Sociologia a gente vai trabalhar nesse início de bimestre o conteúdo trabalho. O que é o trabalho, o significado do termo, as origens, o trabalho e os seus sentidos nos mais diversos modos de produção. A palavra trabalho ela tem origem, vem do latim, significa tripalium. Tripalium era um equipamento usado para martirizar, entendeu? Para chicotear e fazer sofrer as pessoas. Então, tem um sentido aí de sacrifício, de sofrimento, né? De martírio, né? Mas, na realidade, o trabalho ele vai adquirir um sentido diferente, né? Tem adquirido um sentido diferente no sistema capitalista, sobretudo nas últimas décadas, né? No último século. O sentido de trabalho vai ao encontro da ideia de dignidade, de valor, de enaltecimento e de virtude do ser humano. Então, um indivíduo trabalhador, uma pessoa caracterizada como sendo trabalhadora, é uma maneira de enaltecer, uma maneira de enaltecimento. O trabalho ele também vai travar um conflito, uma rivalidade com o capital no sistema capitalista de produção. Então, o que é que vai acontecer? Há uma relação conflituosa entre capital e trabalho. O capital sendo representado pelos burgueses. Quem é a burguesia? A burguesia são os donos dos meios de produção, donos de fábricas, donos de terras, de bancos. E os burgueses vivem de lucro, vivem de renda gerado pelo trabalho. Quem seria o trabalho? O trabalho é representado pelos operários, pelo proletariado. São aquelas pessoas que sobrevivem vendendo a sua mão de obra. Então há uma rivalidade muito forte entre esses dois segmentos sociais. Isso representa o quê? Representa um conflito permanente que o Karl Marx, lá no século XIX, vai chamar de dialética, né? Um choque permanente entre essas classes sociais que vai gera sempre um novo. Então, o trabalho tem essa perspectiva, né, de geração de riqueza, porque só a geração de riqueza se tiver trabalho. Quem realmente produz riqueza e faz movimentar a economia são os trabalhadores, é a classe proletariada, porém é a classe proletariada que recebe, vamos dizer assim, o bônus, aliás, o ônus da geração de riqueza, né? A riqueza fica acumulada nas mãos da burguesia e não é socializada com os trabalhadores, com o proletariado. Então, além dessa relação capital-trabalho, existe também outra distinção, do ponto de vista da nomenclatura, entre trabalho e emprego. O trabalho é uma atividade laborial, uma atividade que as pessoas se ocupam, não necessariamente que possua um vínculo empregatício, possua carteira assinada, formalidades. Já o emprego ele está vinculado a essa formalização do trabalho, que é a carteira assinada, que é o vínculo empregatício, que é a garantia dos direitos, que hoje cabe uma discussão bem ampla com relação à questão do emprego, seja pelas reformulações na maneira de construção do emprego, as mudanças que aconteceram nas últimas décadas, nos últimos séculos, né? Hoje, por exemplo, nós temos o desemprego estrutural, que é o desemprego causado pela mecanização das atividades econômicas, e o desemprego conjuntural causado pelas oscilações econômicas. Então são questões que a gente vai discutir no outro momento mais detalhadamente. Então, na perspectiva das relações de trabalho, na relação capital-trabalho, burguesia e proletariado, o cientista alemão Karl Marx vai nos chamar a atenção para o processo de exploração do trabalho no sistema capitalista. E esse processo de exploração do trabalho no sistema capitalista,
ele se dá de várias formas. E uma das formas mais comuns, né, e mais fortemente presente é a chamada mais-valia. O que é a mais-valia? Mais-valia é o tempo de trabalho não pago. É um período em que o trabalhador, o proletário, executa sua tarefa e aquele tempo de trabalho o patrão não reembolsa para ele, não compensa. Então, esse trabalho não pago, certo? Esse trabalho que o patrão não reembolsa para ele é o que vai garantir o acúmulo, ano após ano, no decorrer do processo, o acúmulo de capitais, o acúmulo de dinheiro, de riqueza, de bens nas mãos do rentista, né? Do dono do meio de produção, que é o burguês, que é o capitalista, né? E é pela mais-valia que vai haver uma desigualdade, uma diferenciação de renda, de condições de vida, inclusive muito grande entre o proletariado, né, os trabalhadores e o patrão e o empregador. Então, é nesse contexto que as desigualdades sociais, a distribuição desigual da riqueza vai acontecer no modo de produção. Então, o que seria a mais-valia? Imaginemos nós que um trabalhador, o Marx dá o exemplo da fábrica de relógios. Digamos que eu sou um trabalhador de uma fábrica de relógios e eu produza 5 relógios por semana. Cada relógio no valor de R$200. Eu vou estar rendendo R$4.000 para o patrão no decorrer do mês. R$1.000 por semana. E o meu salário é R$1.000. Digamos, o salário mínimo, né? R$1.100 aqui no Brasil. Eu vou ter aí quase R$3.000, né? R$2.900, entendeu? De sobra para o patrão. Eu vou produzir uma semana para completar o meu salário. Digamos que eu produzo uma semana para completar o meu salário, a segunda semana é para os insumos, para a matéria-prima dos relógios, as outras 2 semanas, né, é a chamada mais-valia. Eu vou trabalhar de maneira gratuita para o patrão. Então, o acúmulo de capitais acontece mais ou menos por aí, isso numa perspectiva marxista, né?